Olá, tudo bem? Hoje é dia 31 de outubro de 2022, dia em que nós celebramos 505 anos da Reforma Protestante. A Igreja visível de Cristo vive hoje tempos sombrios, sabe? Se o reverendo Martim Lutero acordasse hoje de um coma de 505 anos, que é o tempo passado desde o seu convite ao debate para o esclarecimento do valor das indulgências, ele perceberia que a igreja venceu um abuso, graças a ele, mas se rendeu e reinventou tantos outros mais. Fez isso negligenciando ou subutilizando as escrituras e se aproveitando da necessidade e fé dos mais ingênuos. Na porta da igreja do castelo de Wittenberg, no último dia de outubro de 1517, o padre reformador afixava suas 95 teses, as suas impressões sobre as indulgências, precedidas das seguintes linhas: por amor à verdade, e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, sob a presidência do reverendo Padre Martim Lutero, mestre de artes e de santa teologia, e professor catedrático desta última, naquela localidade. Por esta razão, solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente, o façam por escrito, mesmo que ausentes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por meio daquelas linhas, Lutero nos apresenta 5 importantes lições. Primeiro, é preciso amar a verdade. O amor à verdade nos oferecerá inquietações frente às invenções humanas. Ainda que sejamos seduzidos por propostas que pareçam nos beneficiar, vamos nos ater à verdade porque a amamos. Em segundo lugar, é necessário explicar a verdade. Consciente da possibilidade de serem apresentadas muitas e distintas percepções sobre o que se julgava ser a verdade, Martinho convida aos pensadores de seu tempo a que elucidem a verdade, a esclareçam por meio da discussão, do bom debate. A verdade, segundo Lutero, deve ser apresentada e explicada. Uma terceira coisa que a gente aprende com esse texto convite de Lutero é que deve-se ser estudioso da verdade. Observa-se que o desafiador da reforma apresenta as suas credenciais acadêmicas a fim de dar credibilidade e relevância ao diálogo sobre o tema. Ele não deseja parecer arrogante quando ele apresenta a si próprio como mestre de artes, mestre da santa teologia, professor catedrático. Não. Na verdade, o que ele está fazendo é reiterando a importância de se discutir com propriedade aquilo que se defende. Eu estou defendendo isso porque eu conheço, eu estudei, eu tenho conhecimento de causa. O grande problema é que hoje nós temos grandes debatedores, defensores de muitas verdades, sem conhecimento de causa, sem estudar o tema. E hoje a gente cada vez mais está preguiçoso de estudar e permitindo que as pessoas estudem por nós e falem por nós. Por isso, a primeira lição é amar a verdade. A segunda lição é explicar a verdade. A terceira lição é estudar a verdade. Em quarto lugar, a gente recebe por lição que deve-se garantir a todos o direito à defesa da perspectiva da verdade. Vejam bem, eu digo a perspectiva da verdade porque nem sempre a nossa verdade é de fato verdade. É uma perspectiva sobre ela. Esse professor catedrático chamado Martim Lutero, ele deixa claro que mesmo aqueles que não puderem debater presencialmente, que o façam por escrito. Essa proposta luterana não garante que cada sentença de convicção da verdade seja estabelecida e perpetuada,
mas que seja devidamente discutida, debatida e se chegue a um seguro consenso visando a unidade da compreensão e da defesa da verdade, sabe? Por fim, e tão ou mais importante que as lições que precedem a essa que eu direi agora, a verdade deve ser amada, deve ser explicada, deve ser estudada, deve ser defendida, mas isso tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a glória de Cristo que deve ser exaltada, sabe? Toda a verdade deve ter por pressuposto nosso Redentor e Mestre em sua vida e obra. É isso que Martinho nos ensina. Martinho abre e fecha as suas teses apontando para Jesus. Ele diz na sua primeira tese: o nosso Senhor e Mestre Jesus quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência, que para ele significava arrependimento e contrição que promovem mudança de atitude. E ele afirmava na tese 94, devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, o seu cabeça. Então ele começa falando de Cristo, ele termina falando de Cristo. A tese 95 é um complemento dessa 94. Então, diante dessas lições luteranas sobre a importância de amarmos a verdade, de explicarmos a verdade, de estudarmos a verdade, de defender a verdade, de dar espaço de defesa da verdade, a gente precisa fazer isso tudo em nome para a glória de Jesus. Apesar da impressão de que todo o seu trabalho tem sido ignorado, todo o trabalho de Lutero, considerando, obviamente, tantos retrocessos que a gente observa, tantas indiferenças com a verdade sobre determinado tema, a gente pode concluir que, embora devamos ouvir os mais diversos posicionamentos sobre as impressões pessoais da verdade, temos uma pessoa que nos norteia até a verdade. O seu nome é Jesus. Não podemos descansar confiando que estamos prontos e sabemos o suficiente, sabe? Devemos mergulhar sempre no conhecimento, reverenciando a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos questionar quanto à esperança que há em nós. Foi Pedro, na primeira epístola, que escreveu isso. Está lá no capítulo 3, no versículo 15. Nesse dia 31 de outubro, queridos e queridas de Deus, dia em que a sociedade nos propõe esquecer o movimento reformado para celebrar o Dia das Bruxas, pensar em doces e travessuras, nós somos desafiados a repensar o nosso papel na história. Nosso legado como reformados, amantes, estudiosos, defensores da verdade em e por amor a Cristo. Enquanto a sociedade nos convida a vestir fantasias que nos desfazem, precisamos nos refazer com a couraça da justiça, com as vestes do Evangelho gracioso, sabe? É isso que a gente precisa fazer. Precisamos vencer o desinteresse pelo estudo da palavra, identificar se há em nós algum retrocesso, alguma negação ou reinvenção utilitária e egoísta sobre as verdades das Escrituras. E aí precisamos rogar a Deus que nos reacenda o amor por sua palavra. Nos apresse os pés para a retomada segura ao caminho da graça que foi pavimentado pela vida e obra de Jesus. Precisamos rogar ao Senhor que nos encoraje a declarar, como Martim Lutero em sua tese 62, o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Que nesse dia de celebração da Reforma Protestante você possa lutar pela defesa e a vida na verdade. Só lhe deu glória. Deus te abençoe.